Bem, camaradas, eu quero falar mais amplamente do tema, para além do PRP, como diz o próprio título aí da palestra. Eu até polemizei isso um pouco com o Caio. É um tema muito aberto e eu vou aproveitar também para ser muito aberto. Tentativa de. O PRP, o projeto de resolução é bem conhecido, as coisas, até porque o nosso Congresso é uma obra em progresso. O texto que nós escrevemos em junho pode ser chegar em outubro e está bastante desatualizado. Então, espero que vocês tenham paciência e vou dar muitas opiniões assim pessoais que não são propriamente de uma autoridade. É mais o estudo, as preocupações que eu tenho que acho que pode ajudar o debate. Eu vejo as coisas assim. O Brasil precisa fazer duas travessias muito exigentes e complexas, não é? Uma é a travessia de 21, na qual nós estamos, frente ao sofrimento do povo, a pandemia, a economia, seus efeitos sociais, né? E mais as crises político-institucionais que são persistentes. O Davidson tratou disso. Essa travessia tem por centro isso de enfrentar a estratégia política autoritária de Bolsonaro, derrotá-lo para salvar a nação e a democracia. A outra é a travessia de 22, porque ela se refere a como tirar o país da crise, com novos rumos. Isso exige vencer as eleições presidenciais, disputar os rumos do país, apresentar perspectiva de poder à população e que lhe dê confiança. E isso está ligado ao PCdoB ser revigorado para superar o obstáculo à sua plena atuação institucional. Então, esses três temas, salvar aqui a democracia, derrotar a estratégia política de Bolsonaro, tirar o país da crise e revigorar o PCdoB, companheiros, são os maiores desafios do Congresso. Nós precisamos focar neles. Nós não podemos nos dispersar. Você sabe que documentos do partido e do Congresso as pessoas fazem emenda até de vírgulas. Eu acho isso bom, participativo, democrático. Mas nós temos que resolver esses três problemas. Se resolvemos esses três, o resto virá, digamos assim, por desdobramento, né? Virá na sequência. Então, claro, o centro que o Davidson colocou, muito correto. No centro hoje está a travessia de 21. Nós não estamos tratando de 22, mas as coisas estão interligadas, não é? Sobre a travessia, eu vou falar 6 capítulos, digamos assim. O primeiro, sobre a travessia de 22, que é o título da nossa palestra, um projeto nacional para o país, como fazer, etc. Eu me aproveito que foi lançada uma plataforma agora de emergência, diretrizes para uma plataforma de emergência que veio recentemente. Eu acredito que nem todos vocês ainda leram. Mas a gente parte nessa questão do que é fundamental na nossa elaboração. Estruturalmente, o país vive uma crise de múltiplas dimensões, além desse projeto autoritário em escalada que a gente já se fez. Mas estruturalmente, é muito grave a regressão do Brasil, enquanto um país soberano, democrático. Nós estamos numa nação à deriva, sem rumo, numa marcha de desconstrução nacional. Isso não se deve apenas a Bolsonaro. Nós vivemos um período de desmoralização nacional e internacional devido a Bolsonaro, que levou o Brasil a um grande isolamento no mundo, né? Vocês reparem até falar algumas coisinhas aqui dos últimos dias, né? No plano internacional, o Brasil mandou gente nossa para a Marinha norte-americana vigiar os mares do Ártico. Imagina, o que nós temos a ver com isso? Isso é briga dos Estados Unidos para conter militarmente a Rússia, está a serviço da estratégia norte-americana. E, por outro lado, nós presidimos hoje o Mercosul e provavelmente tem que implodir, porque o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com ele. Então, são mostras de desconstrução, de sabotagem. Né? E isso vem após quase mais de 35 anos de nova república, da nova Constituição, período no qual ocorreram 2 impeachments, 10 anos de governo neoliberal, 13 anos de governos progressistas, Lula e Dilma. A Constituição hoje é uma colcha de retalhos e o país está no curso da terceira década, perdida na economia. Eu vou voltar a isso depois com alguns dados. Então, reparem, companheiros, com o nacional desenvolvimentismo, até os anos 80, o PIB teve o maior crescimento do mundo, quase o dobro do ritmo do PIB global. O PIB per capita no Brasil cresceu 4,5% ao ano entre 50 e 80.
De 80 até 2015, foi 1,2% ao ano. E depois ainda continuou caindo. O PIB brasileiro era 4,3% do PIB mundial e hoje representa menos de 2,5%, não é? Então, o Brasil é um país que cresce menos do que a economia global. Nos últimos 40 anos, o PIB mundial cresceu 38% e o brasileiro cresceu 16% entre 1981 e 90. Então, são coisas, companheiros, que nós tínhamos perdido a década de 82 com a crise da dívida, nós perdemos a década de 90 devido àquela crise e à orientação do governo de Fernando Henrique Cardoso, e hoje, nessa década de 2011 a 2020, que terminou o ano passado, o Brasil vai apresentar um crescimento de... O mundo, né, vai apresentar um crescimento de 43%. No Brasil foram 10%, 1% ao ano, menor até do que o incremento populacional. É praticamente uma depressão. Por isso que eu dizia, estamos no curso de uma terceira década perdida. E o Brasil num plano inclinado de declínio relativo. Então, na realidade, o nosso país hoje está numa condição mais semiperiférica na ordem global do que 10 anos atrás, na época dos governos Lula e Dilma. Isso é evidente. A nação foi posta de joelhos. Eu acho isso importante para motivar uma reflexão nossa, histórica e estratégica. Pode ser que a gente faça um paralelo, não uma analogia, com as duas primeiras décadas do século XX. 1910, 1920. O Brasil, naquele momento, viveu uma crise de destino muito parecida com esta. Na arena internacional, tinha a hegemonia da Inglaterra, tinha uma crise capitalista mundial, a de 29, levou a duas guerras mundiais, revoluções socialistas, anticoloniais no mundo. Então, nesse ambiente, a sociedade brasileira, que era ciosa da sua modernização, levantou uma efervescência, debates, levantes, a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista do Brasil, o levante dos 18 do Forte, o levante do tenentismo, ou seja, o Brasil em busca de um destino. E, a partir de 30, começou a se construir um novo patamar civilizatório que a gente herdou. Eu estou fazendo esse paralelo porque seria bom a gente imaginar que hoje o Brasil precisa, digamos, ser perpassado por uma nova poderosa corrente elétrica. Aquelas correntes que mexem com toda a sociedade para forjam um campo de atração magnética para unir as forças vivas da nação e energizar, para a gente apresentar um projeto ousado e inovador para o Brasil, que é esse, o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nos termos políticos concretos, isso se concentra na travessia de 2022. Quer dizer, se nós conquistarmos a eleição de 22, com Bolsonaro indo até lá, nós vamos encontrar um quadro de terra arrasada, vamos ter que pensar numa plataforma emergencial para apresentar ao país, para recompor as condições básicas da retomada da construção nacional. Não vão existir essas condições dadas. Então, a emergência foi nesse sentido. E, claro, a retomada da construção nacional tem no DNA os vetores do nosso novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, esse texto está aí à disposição de vocês. Lá se diz que o país, a base desse projeto, parte de que não se pode dispensar, no caminho da recuperação, o papel do Estado soberano, sob o comando de forças nacionais, progressistas, populares, o Estado como indutor de investimento, de desenvolvimento, da reindustrialização, da indústria 4.0, do fortalecimento do mercado interno, e que um governo e um Estado que saiba manejar estrategicamente, para cumprir tudo isso, esses impulsos, né, que são estratégicos, a educação, ciência, tecnologia, inovação, saúde, segurança pública, não é? Traduzidas assim, como a gente já sabe, em políticas públicas ousadas e socialmente democráticas. Não é? Então, esse debate está incorporado, ele só começou, acho que a plataforma tem um teor muito avançado e dá muito o que pensar, porque
ela só pode ser sustentada por uma união de forças progressistas de esquerda e democrática. Quer dizer, até onde a vista alcança hoje, e nós sempre estamos em aberto, ela não sugere, essa plataforma não sugere que caibam as forças de direita e centro-direita liberal que não apoiam Bolsonaro, mas que são integrantes da nossa frente ampla. Não haverá convergência ali com eles para disputar as eleições com essa plataforma. Claro que se criasse uma situação golpista, dramática, a aventura de Bolsonaro e fosse vitoriosa, aí sim, aí a gente teria que pensar as eleições de 22 como uma convergência com todas essas forças, mas num plano de emergência mais de caráter tático, de salvação nacional. E não dá para partilhar com eles essa bandeira estratégica, né? Então, acho que é bom a gente pensar, porque a plataforma pode ser bacana, boa, e é, bem elaborada e bem fundamentada, como são os documentos do partido, mas é preciso ver em que contexto elas se aplicam, em que correlação de força isso vai se aplicar, com que força se vai contar para aplicar uma plataforma dessa. Então, é um debate também político sobre o papel da plataforma. Eu acho que vocês poderiam pensar desse modo. Um segundo ponto, nesse nosso projeto, segundo capítulo, digamos, de reconstrução nacional, entra aqui uma avaliação de grande importância, que é o quadro internacional que Elias Jabbour tratou com você, o quadro onde o Brasil se insere, e que possibilidades esse quadro oferece para a nossa luta para tirar o país da crise. Repare, gente, a análise internacional não é um anexo. A gente tem que ver tudo o que a gente pensa, escreve e reformula do ponto de vista do cumprimento do nosso projeto estratégico para o Brasil. Então, é evidente que o quadro internacional interfere diretamente em criar menores ou maiores condições para que a gente se lance num novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu acredito que o Elias tratou muito bem disso, não vou me repetir, mas tendo como centro essa transição em direção a uma realidade multipolar, com a emergência de novos polos de poder, esses estados capitalistas ou socialistas que buscam afirmar seus projetos nacionais, a verdade é que se engendra um palco multilateral e cria uma condição muito mais favorável para que a gente, explorando essas contradições, se soubermos onde queremos chegar, a gente tem uma margem de manobra estratégica maior neste mundo de hoje do que 10, 20, 30 anos atrás. Isso é muito importante, quer dizer, esse quadro internacional representa uma reserva estratégica indireta das nossas lutas. E ele parece indicar, pela emergência desses novos polos de poder, que há sim, alternativas ao neoliberalismo senil, ao imperialismo. E essas alternativas, seja na Rússia, na Índia, na Turquia ou no Irã, capitalistas, seja na China, no Vietnã, seja em outros países socialistas, ela se dá pela afirmação de projetos nacionais, por via do papel do Estado Nacional como indutor e planejador do desenvolvimento, não é? Então, é evidente que esse quadro também nos leva, digamos, um alento, porque quem capitaneia essa via é a China, e a China tem imensos sucessos. Não é possível desconsiderá-los, e os alcança pela orientação socialista. Então, isso reacende esperanças de uma nova luta pelo socialismo, embora, como se diz no documento, ainda persista um quadro de defensiva estratégica. Não é? Isso é muito importante. Eu acho que o Davidson falou rapidamente, o Elias tratou disso, eu só queria, neste ponto, até falei com o Elias hoje para saber se já estava bem tratado, mas eu queria dar um exemplo, fazer um apontamento, ou dois. Um é sobre o 5G, que eu já falei agora há pouco, que também é isso. Se os Estados Unidos quer capturar o Estado brasileiro a serviço da sua estratégia, não tem novo projeto nacional de desenvolvimento, gente. Não é? E o outro dado, que é um apontamento apenas, que é essa política interna do Biden. Isso é muito importante, porque a política externa é muito agressiva, parece que não está muito
cristalizado qual é a política externa de Biden para a América Latina, a mim me parece que é mais um processo de manutenção, vai levando aí, como quem diz, talvez sem grandes intervencionismo, apesar de Cuba, que ele usou como exemplo magno, mas sempre no sentido de manter os Estados nacionais da América Latina a serviço desse capitalismo financeirizado, né? Atado por todos os meios a esse sistema internacional financeiro, que é uma forma de podar o nosso desenvolvimento, não é? Não só tornar-nos dependentes, mas também podar o próprio desenvolvimento. Então, é importante a política interna porque ela faz um contraponto que também é fundamental para a nossa luta de ideias. O Biden vai investir 6 trilhões para recompor o dinamismo da América do Norte para fazer face à China. Porque, pela lei do desenvolvimento desigual, o declínio relativo norte-americano, sobretudo na economia, é evidente. Ele vai jogar dinheiro de helicóptero. Isso significa que ele rompeu com a ortodoxia neoliberal, ele utiliza o Estado e ele dá mostra de que essa teoria da moeda que a gente aplica ainda, essa ortodoxia do consenso do Washington, está falida por completo. O que o Biden faz é emissão de moeda. Emissão de moeda com juros abaixo da inflação não é inflacionário, nem incide sobre a trajetória da dívida pública. Isso é importante na cena internacional que rebate no Brasil. Por quê? Porque os setores econômicos hegemônicos no Brasil ainda relutam. Eu sei por que relutam, mas o velho consenso de Washington está falido. Não tem como oferecer esperanças ao povo de dias melhores. Assim, abertamente eu digo isso. Não é porque nós somos contra eles. E só se mantém esse ultraliberalismo fiscalista porque aqui foi muito favorecida a recomposição das taxas de lucro empresariais, que é própria das crises capitalistas, mas que aqui foi feita de uma forma selvagem, ultraliberal, sobretudo desde a Ponte do Futuro, do Temer, depois do golpe. Eduardo Costa Pinto tem um estudo muito interessante, recomendo, que mostra que esse aumento da taxa de lucro é brutal e não é só do setor financeiro, é do setor produtivo também. E dentro do setor produtivo, uma fração que é a burguesia comercial que ascendeu imensamente, que é isso, Luciano Hang, Trajano, todos esses Casa Bahia. Ou seja, o Brasil está virando um país de burguesia comercial. Tirando a Luísa Trajano, a maioria apoiou o Bolsonaro, né? Então, tudo bem. O que a gente não pode errar, como alguns da esquerda já fizeram, não estou dizendo que podem fazer, é acreditar. São muito exageradas as notícias sobre a morte do neoliberalismo com essa política. Houve articulistas do nosso campo, não vou dizer o nome, falaram, bom, isso é o fim do neoliberalismo, isso é um erro conceitual brutal. Neoliberalismo é a etapa atual do capitalismo realmente existente. Então, dizer que é um fim do neoliberalismo, gente, é uma bobagem, digamos assim. Ao contrário, é para reforçar o poder hegemônico dos Estados Unidos, que detém, é o único país que é uma superpotência. E, para não ir muito longe, a superpotência que emite a moeda de valor internacional. Então, não tem brincadeira na coisa, né? Bom, então, quadro internacional, acelerei. Agora, terceiro capítulo, voltamos ao Brasil, sobre a evolução do país, do governo Bolsonaro. Haveria muito o que dizer. Primeiro, a pandemia. Claro, agravou tudo, não é? E agora a corrupção evidenciada na saúde está ligada à sabotagem que o Bolsonaro fez do enfrentamento da pandemia. O Brasil é praticamente campeão mundial de mortes, né? 2,7% da população, 13% dos óbitos, está em 67º lugar dos que mais vacinaram sua população, uma vergonha, porque nós sempre tivemos um programa de imunização que é referência internacional, até criávamos vacina. E eu queria comentar isso, porque já poderia ter pulado isso, mas vejam, companheiros, não parece
consolidada a ideia do arrefecimento da pandemia devido ao crescimento da vacinação. Ao contrário, a Europa voltou a ter medidas restritivas, os Estados Unidos também, em todo o mundo, a China também fez um bloqueio enorme em Pequim, por conta. Por quê? Por conta da variante Delta. Então, otimismo ingênuo aí não dá, entendeu? Poderia ser que em 2, 3 meses a situação já tivesse mais consolidada e o povo volta ao trabalho e vai criar um grande fato político novo, social no país, mas é muito cedo para dizer isso. Ao contrário, nós temos que continuar a defesa da vida pela vacinação, pelo isolamento social, pelo auxílio emergência, particularmente pelo auxílio emergência. Nós não devemos considerar dar de barato isso, porque já estamos indo para Paulista, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. O caso é muito grave. Tem também o efeito social da política econômica. Vocês sabem, não preciso me estender. Abriu-se agora uma disputa sobre uma narrativa de que agora a economia vai, porque cresceu no último trimestre no primeiro de 2020 e no primeiro trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2021. Companheiros, desculpa, não vai retomar a economia. Esse crescimento carrega muito de herança estatística, porque a recessão de 2020 foi de 4,1%. É como disse o Bolsonaro, então crescemos 5%, então crescemos 9%. Né? Vocês lembram isso? Foi um estúpido, né? Sabe nem fazer conta, coitado. Um pobre coitado. Então, tem herança estatística. E tem também um ajuste nas contas públicas causado pela inflação. Isso eleva o PIB nominal, diminui a porcentagem da dívida pública sobre o PIB e dá maior margem orçamentária ao governo. Anotem, vai ter maior margem orçamentária. Embora existam também o efeito real da retomada da economia, o boom das commodities provocado pela retomada da economia da China e nos Estados Unidos. Pode ser que permaneça, pode ser que com a variante Delta um novo soluço. Então, tanto é assim que agora não vai, que para 2022 eles ainda esperam no máximo 2% de crescimento. Quer dizer, nessa orientação atual só mudam as moscas, né? Como dizia Brizola. Tem mais ainda 2 bombas no caminho, que até podem comprometer os 2%, mesmo que Bolsonaro tenha mais recurso orçamentário para fazer umas gracinhas. A primeira bomba é o efeito do déficit energético, da crise energética. Há quem diga que vai ser maior, pior do que 2001. E tem a questão dos precatórios, que nasceu esses dias, que é uma bomba atômica. Estoura todo o plano. Não é? Ou você vai pagar e causar uma puta inflação, ou você vai ter que tirar dinheiro da educação para pagar esses precatórios, ou você vai ter que emitir dinheiro. E quando eu disse da teoria da moeda lá atrás, é preciso ver que setores do mainstream econômico no Brasil já defendem abertamente, eles já estão divididos, que é a nova teoria da moeda, que é o André Lara Rezende, Arminio Fraga, que propõe isso. Até a Mônica de Bolle, que vocês conhecem, articulista, chegou a essa conclusão, tem que emitir dinheiro. E não é inflacionário. Biden está demonstrando isso. Então, se emitir dinheiro, aí sim, mas aí arrebentou completamente com toda a ordem econômica estabelecida aí com Bolsonaro e Guedes. Né? Então, eu termino esse ponto dizendo o seguinte, é preciso reter basicamente 2 coisas. Mesmo algum efeito, mesmo alguma melhoria econômica, não vai chegar os efeitos disso à ponta da linha. Não vai se reverter em efeitos sociais, porque o buraco ficou muito grande. Não é possível recuperar isso a tempo de Bolsonaro se salvar para 22. E 22 não vai ter esse crescimento grande. Ao contrário. Não é? Então, hoje, cresce a fome, insegurança alimentar, miséria, 40% da força de trabalho desempregada, precarizada. Esse dado último aí é bom levar em conta. As famílias deviam ao sistema financeiro agora em maio 58% da renda anual, que é recorde desde 2005.
A inflação já está em 8,35% nos últimos 12 meses e se estima 7% em 2021, que eu duvido. Pode ser mais. Então, companheiro, não chega à ponta da linha. Eu acho que nisso nós podemos ter segurança. E a segunda coisa a reter, que é o fundamento de tudo, é que sem investimento público não vai relançar a economia, não tem a menor chance. Não corremos esse risco, né? Como se diz. A taxa de investimento público é a menor em 5 décadas e é muito menor do que a média dos países emergentes, até da América Latina. Nós devíamos estar em 21,9 nos anos 70, 80, estávamos em 21 nos anos 2013, com Dilma, e fechou em 2020 com 16,4%. Não é? Fecham 30 fábricas por hora. Aqui em São Paulo, não sei se aí também é a mesma coisa, cada fábrica que fecha é um pet shop que se abre. Está pululando pet shop para todo lado aqui em São Paulo. Vocês imaginam a produtividade de uma economia dessa. Muito bem. Quarto capítulo. A travessia de 2021, os problemas táticos com que a gente se defronta. Eu acho que o ganho, companheiros, e nós devíamos refletir sobre isso positivamente, é que nós formamos um quadro convergente da análise da situação do país entre as forças da esquerda política e social, as forças democráticas e as forças progressistas. É claro que as táticas de cada um mudam, são diferentes entre si. Mas a ideia do que representa o governo Bolsonaro, da ameaça autoritária, da desconstrução da ordem, como disse o Davidson, isso já está patente. Isso é um ganho. 2 anos e meio de governo. Não era tão simples. O cara ganhou com 60% dos votos. E a convergência, para ser sintético, não percamos isso de vista com qualquer balanço da conjuntura, eu vou falar um pouco disso também. A crise é o governo. O governo é a crise. Com esse governo não dá. Essa é a convergência. Preciso dar um basta, isolar, encurralar, derrotar, por que meio for, impedi-lo de ganhar as eleições em 2022. Essa é a política da Frente Ampla. Não somos só nós radicais que dizemos isso, não é? Então, quero falar um pouco do curso político em face dessa síntese, né? Que são essas crises políticas institucionais que a gente vive. O Davidson falou bem disso, não é? São 3 poderes em crise, tem mais um quarto poder, entre as que são as crises militares, e ainda tem a crise entre o Executivo Federal contra os governos estaduais, contra a federação. Ou seja, está uma balbúrdia. Não é? No caso dos militares, eu só diria, me escudando aí no que já falou o Davidson, não preciso me repetir, que é um dado relevante da conjuntura. Nós estamos pensando o conjunto das coisas, tática e estrategicamente. Eu não lembro, pelos meus estudos, né? Porque não vivi isso tudo, eu não lembro de outro momento onde os militares tiveram a sua imagem tão afetada, tão desmoralizada, desgastados. Não era assim desde a República. As Forças Armadas sempre se mantiveram como um reduto último de institucionalidade, era a instituição mais respeitada do país. Eles estão se desmoralizando. Gente, você pega um Felipe Neto e diz que quando aquele general fez um discurso lá, quem que foi mesmo? Nem lembro. É golpista. Foi Agora, o... da Marinha. Não, da Aeronáutica. Da Marinha. O Brigadeiro. O Felipe Neto... Tá. Mas vocês lembram? O Felipe Neto escreveu um... Foi o da Aeronáutica. Foi o comandante da Aeronáutica. Uma matéria no Globo. Tá. Ele escreveu: vá a puta que pariu. E nem houve resposta. Isso de público. O cara tem 16 milhões de seguidores. Então, esse é um dado importante que não existia, um dado novo. Então, a ideia de que eles têm condições de aderir ou sustentar um golpe no país não é tão óbvio. Vontade pode ter. Mas eu acho que a solução teria que vir mais da política do que de um golpe de força. Não é? E isso abriu, portanto, esse quadro novo abriu uma oportunidade com essa PEC da perpétua, que a gente também
vai botando eles nas caixinhas, né? E quem sabe, acumulando forças, chegar aos fundamentos aí, que é o artigo 142, é só a defesa da soberania nacional. Ponto. Quer dizer, isso provavelmente, bom, não para enfrentamento, mas pode até ser discutido numa plataforma futura de um futuro governo, porque já amealhou bastante elementos de convicção nessa direção, não é? E, claro, tem essa estratégia autoritária de Bolsonaro, a onda agora é o voto impresso, ele vai assolar sua base, assolando lá PM, forças militares, polícia civil, milícias, etc., etc., etc. E tem a CPI, que também é um outro fato importante da conjuntura, né? Que CPI, quando começa, ela começa morna, ela só esquenta mesmo nas últimas 2 semanas, quando vai sair o relatório. Essa daqui já começou em labaredas, pegando fogo. Eles até se afobaram um pouco lá, a CPI foi prorrogada, vai até outubro, isso é um dado relevante. Outubro, novembro, é relevante, porque ele se relaciona com o que vai acontecer com o Bolsonaro até lá. Eu vou voltar a esse assunto um pouco mais adiante, né? Mas é evidente, as provas de a imputação de diversos crimes, né? Não só de responsabilidade, mas penais, humanos, etc., que foi se revelando, não é? Lá se evidenciou a sabotagem do governo às medidas sanitárias de base científica. E se verificou a corrupção. Era corrupção de quadrilhas ligadas ao Centrão e ligadas aos militares. Estavam disputando o mesmo butim. Eram Capones e Corleones. E acho que o Pazuello quis bicar das duas coisas, não sei, mas parece. Queria bicar das duas coisas. Corrupção com vacina, companheiro. Isso é uma desconstrução violenta do que é Bolsonaro enquanto figura, enquanto governo, né? Ainda pior quando ele afirma que cagou para a CPI. Isso aí não tem jeito. E o outro dado relevante da conjuntura são as ruas, mas esse eu quero tratar um pouco mais adiante. Bom, o 5º capítulo, que é sobre o curso político. Eu acho que nós todos temos a mesma visão, as mesmas informações. Eu quero fazer algumas reflexões para estimular aqui o nosso pensamento, né? Nós temos que ver que há duas tendências dominantes absolutas. Uma é a retomada e ascenso da iniciativa democrática e progressista, seja nas instituições do país, seja nos partidos políticos, seja na ação dos fóruns de governadores, seja na sociedade civil, seja no reconhecimento pelo povo do desastre que é o governo nas ruas. Quando a situação é muito confusa, você tem que ver as tendências e não analisar milhões de fatores do cotidiano para ver as tendências. Essa é uma tendência que veio crescendo desde o ano passado e hoje ela é dominante. A outra é o crescente isolamento e enfraquecimento de Bolsonaro. Companheiro, nós não estamos aqui para subestimar Bolsonaro. Isso é uma análise política. É muito ruim a situação do governo. Por todos os lados que você possa analisar. A reação dele sempre foi essa, né, de fazer fogo de barragem, metralhadora giratória, arreganho, mas as pesquisas estão mostrando claramente o sentido de perda de confiança da sociedade, não é? Sobretudo pela pandemia, pela corrupção, e mesmo que não fosse isso, hoje saiu uma nova pesquisa, não tenho tempo aqui para apresentar, muito interessante, que 60% acha o seguinte, não dá, né? Nem como governante, nem como pessoa, né? Então, a situação de hoje não é um empate, não está empatado o jogo. Nós estamos num plano ascendente e eles estão num plano inclinado. O importante aí é também ver as tendências não de forma estática, né? Que seria outro erro. O importante é ver as duas tendências em evolução e o movimento de ação e reação entre elas. É aí que entra isso que o Davidson já comentou, que é o fato mais recente, essa virada política de Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro muda a tática para manter a mesma estratégia de se reeleger a qualquer custo que seja e de desconstruir e reconstruir uma ordem autoritária no país.
Quer dizer, ele muda a tática como uma cedência ao Centrão, mas não é rendição ao Centrão. Na minha opinião, uma mudança, mas sem ruptura com a estratégia. Quer dizer, o Bolsonaro, assim, parece que quer combinar o modo crise, que é o modo mais típico dele, sob o guarda-chuva do modo político, que é o que se chama, voltou para o jogo político, não é? Tanto que, depois que foi anunciado Ciro Nogueira, ele até elevou a voz aí por voto impresso, agrediu Barroso, agrediu o Supremo, agrediu todo mundo. Ele está usando o modo político como escudo para continuar, sem maior risco, essa catilinária autoritária. Alimenta a base de sustentação, radical, perigosa, mas onde isso leva mesmo? Isso não é expressão de força, isso é expressão de isolamento, de acuamento, até tem um certo desespero, porque ele está mexendo com profissionais. Não somos nós, não. Ele está mexendo com profissionais, né? Então, a gente tem que ver o filme e não a fotografia. Hoje, esses profissionais, que são centrão, já enfrentaram os militares na disputa do butim do Ministério da Saúde. Agora eles avançam para ser os fiadores, com o centrão, né, da agenda econômica, com a Faria Lima, esvaziando o Guedes. O Guedes é um espectro, gente. Ele não consegue fiar mais nada. Bolsonaro é completamente descomprometido. Então, esses caras levaram a agenda para o Congresso, como fazia Rodrigo Maia. Então, o Centrão se apresenta nessa perspectiva. E o Centrão, com isso, busca esvaziar a chamada terceira via, né, que é o centro democrático, depois a gente volta a isso, ou tentar atrair essas forças, ou superá-los na eleição. Principalmente o PSD de Kassab, que é o partido que mais vem crescendo, com força. E não está no campo Bolsonaro, não está no campo do Centrão. Não, quer dizer, ele partilha aqui e ali, mas é contra Bolsonaro. Está mais ligado à frente ampla, buscando os seus próprios objetivos. Então, eu diria que esse modo atual diminui a chance de impeachment. O Davidson tem razão. Gente, o impeachment nunca chegou a ser politicamente viável. Nunca foi o centro da nossa tática. Aquilo era mais um movimento, como foi a baixa ditadura, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, a baixa ditadura. Fora FHC, fora Sarney. Quer dizer, é um movimento de você levantar a consciência popular. Mas impeachment? Não. Diminui a chance de impeachment. E, paradoxalmente, Davidson, a mim me parece, mas é uma discussão em aberto, que diminui a chance de uma aventura golpista de Bolsonaro. A não ser que o PP e o Centrão entrassem nisso. E não há sinais disso. Ao contrário, o Centrão levou o jogo de volta para o terreno da política. Pode se desorientar lá para frente? Pode. Os militares também podem fazer aventura, mas acho que diminui a chance de uma aventura golpista de Bolsonaro. Eu, pessoalmente, relaciono isso com o desespero desses últimos dias, de dobrar a aposta, a denúncia, a agressão em torno do voto impresso. Quer dizer, dificilmente, quando eu digo de profissionais, dificilmente o Bolsonaro vai ter um centrão para chamar de seu. E dificilmente o centrão vai ter um Bolsonaro sob controle. A situação continua inerentemente instável, mas o Bolsonaro vai sendo enquadrado cada vez mais no cercadinho. Então, a tendência de ele se enfraquecer permanece. O PP vai dar legenda a Bolsonaro? O PP quer eleger bancada, quer ser o maior partido do país. Não quer gastar fundo eleitoral com Bolsonaro, quer reeleger Lira à presidência da Câmara dos Deputados, reeleger, né? Na verdade, e querer ser o principal partido a partir de 23. Não é? O que o Centrão quer é controlar a parcela maior do orçamento. O Davidson referiu isso, as emendas RP9, que já se dá. Arthur Lira disse até que Ciro Nogueira, como primeiro-ministro, né, que é o cargo no Brasil, chefe da Casa Civil que coordena o governo, vamos dizer. O Lira diz que isso já é um ensaio de semipresidencialismo.
Em que sentido ele disse? Não como saída, em sentido de que o orçamento no parlamentarismo é do Congresso, é o que eles querem. Eles querem o controle do orçamento. Então, acho que esse jogo de reações, ações e reações, a gente tem que acompanhar um pouco mais, não tenho muita certeza, mas uma síntese que eu faço, que talvez possa servir assim para 40 reflexão. minutos, viu, Walter? Quanto? 40 minutos, você tem mais Tá. 10. Tá. Tá. Uma síntese que eu faço é que, apesar da instabilidade, hoje o jogo político está mais organizado. É curioso, apesar das implosões causadas por Bolsonaro. São 3 grandes blocos políticos sociais. Bolsonaro, o centro democrático e a esquerda progressista. Centro democrático, na verdade, é a direita e centro-direita liberal, neoliberal, mas que é contra Bolsonaro, tem uma visão liberal na política, democrática. Não é? Então, o jogo está mais organizado, mas nenhum dos 3 blocos hoje tem força para impor seu projeto aos outros. É uma espécie de interregno de hegemonia entre essas 3 forças. Então, não quero dizer que se possa subestimar a estratégia política geral de Bolsonaro. Ela ainda não foi derrotada e precisa ser. Ele vai continuar aprofundando a erosão da ordem política institucional, mas não tem condições, companheiro. O país é muito complexo, tem grandes interesses, tem muita coisa em jogo. Os crescentes setores econômicos, políticos, sociais, culturais, intelectuais já expressam uma falta de confiança aberta, de descolamento do governo. Os editoriais dos jornalões são evidência dessa perda de sustentação de Bolsonaro. Não é? Então, por outro lado, não há forças para o impeachment. Nem a esquerda, nem o centro-democrata têm essa decisão política tomada. Todos levam em conta que, um dado da história, foram 2 impeachment, nenhum deles, os que fizeram o impeachment, capitalizaram isso nas eleições presidenciais subsequentes. Não é? E político pensa muito nisso. Fala, ó, impeachment também pode queimar o cartucho de quem o faz. O impeachment não é o centro da tábua. Ok? Então, pode-se manter Bolsonaro como um cara competitivo para 2022, considerando isso que a gente já colocou? Acho que sim. Eu acho que sim. Porque não vejo a efetivação de um golpe, apesar da erosão que ele vai provocando. Não é? De outro lado, a Frente Democrática hoje tem melhor perspectiva para crescer, mas também não reuniu condições para derrotar de vez a estratégia política. Nem Lula, nem Dória, nem ninguém, nem Fernando Henrique, nem o cacete. Nós estamos ainda em processo de acumulação de consciência e força. Ao Lula não interessa o impeachment. Ele pôde jogar parada até agora, ele ocupa o lugar do centro e ele espera aglutinar a esquerda. Se tivesse um impeachment, seria muito pior. Por quê? Porque todos se uniriam contra ele. E ele teria que fazer uma campanha mais à esquerda, com mais chance de derrota. Então, achar que Lula é imbatível é uma puerilidade infantil. Vamos com calma, gente. O jogo não está jogado. E da parte do Centro Democrático, que tem muitas forças institucionais, eles estão lá encalacrados, não tem nome, não tem discurso. Essa terceira via chamada só poderia vingar como segunda via. Como é que vinga como segunda via? Ou derruba Bolsonaro, o impeachment, ou aposta que ele não estará no segundo turno. As 2 coisas são difíceis. Se derrubar Bolsonaro, vai assumir Mourão. O que se comenta é evidente. O Mourão fez os seus movimentos, descolando mais de Bolsonaro nessas últimas semanas. Se der Mourão, o Mourão vai querer ser o candidato deles. Não interessa. Não interessa a Lula e nem interessa ao Centro Democrático. Na segunda, de apostar que Bolsonaro não estará no segundo turno, ninguém pode ter certeza. Eu me dou o direito de especular com vocês. É muito estranho esse vazio, esse vácuo na política. O que vai mesmo fazer o Centro Democrático? Que bala na agulha tem? Como é que eles podem aceitar ficar sem expectativa de poder? Ou seja, o que eles estão tramando, o que eles estão pactuando?
Eu acho que nós precisamos botar a mão no pulso. Por quê? Porque também aqui se está mexendo com profissionais. Eu não me refiro apenas à resposta institucional de Luiz Fux e de Barroso, não só por respostas elevadas, duras. Eu me refiro também a Alexandre de Moraes. Gente, Alexandre de Moraes é o mais orgânico daquele Supremo, o mais experiente politicamente. Olha o que eu estou dizendo. Ele já tem passagens na política. É claro, tem Gilmar, tem gente mais sabida. Mas isso é consequente. Hoje ele processou, incluiu o Bolsonaro no processo das fake, que já está atrás do filho dele. O Barroso juntou 18 presidentes de TSE. Como? E o Bolsonaro vai dar um golpe? Como assim? Então, acho que só tem duas saídas. Ou essa gente está armando um jogo, eu estou especulando, de que, se Bolsonaro continua desse jeito, ele pode ser impugnado na candidatura, não é crime de responsabilidade e não é crime penal. Porque o Supremo, de ofício, poderia abrir um crime de responsabilidade ou um crime penal que geraria interdição de Bolsonaro. Mas ambas as hipóteses têm que ter autorização de 3/5 do Congresso para poder tocar o processo em frente. Mas uma impugnação eleitoral não passa pelo Congresso. E o que o Barroso sugeriu é mais ou menos por aí. E o Alexandre de Moraes, o Supremo, apertando o pescoço pelo outro lado. Eu acho, gente, que se não for isso, não posso entender um centro democrático sem expectativa de poder. Isso é o sonho de Lula. Não vai acontecer, provavelmente. Me dou o direito de especular. Se isso não acontecer, de impugnar Bolsonaro, porque o impeachment acho que não sai, eu falei que votaria isso quando falei da CPI. A CPI vai até outubro. A CPI até outubro, gente, é mais uma prova de que impeachment não sai. Porque o que todo mundo diz no mundo político, é outubro, novembro, vem novembro, e em janeiro já estamos em campanha presidencial, todo mundo. Não tem mais essa discussão de impeachment. Então, outro caminho, que parece bobo eu dizer, mas não é, gente, é se nada conseguir para garantir Bolsonaro no segundo turno, é fazer de Lula, esses segmentos fazerem de Lula o candidato social-democrata conservador, pactuando com ele um mandato de transição. Há movimentos nessa direção. Há movimentos, não é? Não é a carta aos brasileiros. Eu acho que se teria... Eles pensam... Eu estou dizendo isso, é especulação, mas eu tenho essas informações também, né? Esse pessoal da Faria Lima, de grandes operadores políticos aqui, que vivem em São Paulo, porque eles acham o seguinte: o que é preciso é uma convergência entre a agenda fiscalista do mercado e a agenda social do Lula. Encontrar um termo médio ali para salvar a todos. Lula faria um mandato nessa direção, um pouco emergencial, e, bom, se eles não tiverem saída, até isso eles podem chegar, não é? Quer dizer, torear o Lula. Enfim, tem muito jogo ainda, estou terminando, mas o que é preciso reter, então, em síntese, algumas coisas. Primeira, a crise é o governo. Já repeti e vou repetir, o governo é a crise. Com esse governo não vai deixar de haver crise. Segundo, a tendência dominante até esse momento é levar até 22, na minha opinião. Terceiro, é preciso estar conectado, portanto, com o radar desses grandes operadores políticos dos setores conservadores. Não ficarmos por fora. As pactuações, quando são visíveis, é porque já aconteceram, já foi feita. Isso está sendo tramado. Então, por exemplo, o semipresidencialismo do Temer, do Lira, etc. Está bem, é uma forma de pressionar o Lira pelo controle do orçamento, e o Temer, Sarney e outros, no sentido de ir domando um pouco mais essa situação de uma eventual presidência de Lula. Mas todos dizem que se tiver semipresidencialismo é só para 26, então não é uma saída imediata. Mas mostra que está todo mundo se mexendo. Nós nos mexemos de um jeito, indo para Paulista, eles se mexem de outro, tricotando nos bastidores.
Quarta questão. Não acho que o centro democrático... Quarta síntese aqui. Não acho que o centro democrático já está derrotado, mesmo que esteja encalacrado, nem acho que Lula é imbatível. Acho que nós não podemos cometer esses dois erros. Então, quinto, embora a eleição de 22 não esteja no centro da ação política nesse momento, a verdade é que sua lógica já está instituída, está intrinsecamente ligada à travessia de 21. Não existe uma muralha da China entre as duas. O que não quer dizer que a gente precisa já escolher o nosso candidato presidencial agora. Quer dizer outra coisa, que a lógica já está em curso. Como nós não temos candidato presidencial, talvez a gente não sinta tanto, mas isso já está orientando os grandes atores nacionais. Então, o que fazer diante disso tudo? Se este último capítulo, estou na boa. O Davidson já falou tudo. Quer dizer, as saídas são políticas, é hora da política. Essa é uma hora de as lideranças políticas do país, com responsabilidade histórica, chamarem essa responsabilidade a si, para tomar as rédeas da saída. Porque em momentos de grandes crises nacionais não tem uma força que possa dar saída. É o contrário. É unir grandes lideranças para fazer uma pactuação e tirar o país desse buraco. E a hora da política é também acompanhada do segundo pilar, é a conexão com o povo. Conexão com o povo é elemento absoluto de qualquer tática. A sociedade brasileira está fragmentada, está polarizada, desesperançada. Por quê? Porque não vê alternativas que motivem confiança. A sociedade brasileira, incrivelmente, não está expressando sua indignação. A situação é terrível. 550 mil mortes, 130 mil órfãos, carestia. Cadê a indignação? Por quê? Porque, acho eu, ela não visualiza caminhos, nem lideranças políticas capazes de organizar o jogo da resistência e dar confiança num outro rumo, se todos se mostrarem ali. Caso contrário, ela teme se meter em mais uma briga de políticos. E quando se mete em briga de políticos, quem paga a conta são eles. Então está todo mundo meio desconfiado do ponto de vista popular. Nós estamos mobilizando a parte organizada dos movimentos sociais. O que nós precisamos é despertar a indignação do povo. É outro tipo de trabalho. É um trabalho que não se pode fazer apenas na superestrutura político-jurídica. Vamos ser honestos, gente. O nosso trabalho partidário está praticamente com grande, maior empenho essa superestrutura político-jurídica, mas isso não chega lá embaixo, não. Isso não é assimilado. Não é? E o outro fator é que não é só a Paulista que vai resolver isso. Levar para a Paulista. Nós temos que despertar essa consciência com outros movimentos. É mais a Paulista ir a eles do que eles irem à Paulista. A Paulista é um modo metafórico de dizer as manifestações de rua, porque ali é a nossa tribo, aquilo é uma tradição, é o nosso bloco político-social na rua, 80, 100 organizações sociais, é bonito, é o que nós construímos em 40 anos. Mas aquilo não vai levar todo mundo, gente. Então, concordo com a orientação dada aí, resumida por Davis, é certo, o centro da conjuntura ainda segue sendo a travessia de 21, derrotar Bolsonaro quando for possível, e nessa direção nós podemos fazer esses dois movimentos que foram definidos no comando do Fórum Bolsonaro com grande impacto do PCdoB. O que é que nós dissemos lá? As ruas precisam de direção política. Direção política não se estabelece numa assembleia com 20, 30, 80, 100 organizações sociais. E também não adianta achar que PT, PCdoB e PSOL vão dar essa direção política. Então, nós constituímos um movimento para chegar a essa conclusão, e essa conclusão motivou dois grandes movimentos em resumo. Primeiro, já é hora de a gente não só ampliar a Paulista com forças políticas no Brasil todo,
mas também produzir um ato político, como no Tuca, por exemplo, e no Rio. Nós propusemos isso, foi proposta do PCdoB, foi aprovada por unanimidade. PT, CUT, PSOL, todo mundo, não é? MST, escambau. Por quê? Porque, como eu digo, se você mostrar todas as lideranças unidas, o jogo muda. Eu lembro, gente, eu estou me estendendo, mas estou terminando, viu, Zé? Eu lembro, em novembro de 83, o PT fez um comício na Praça Charles Miller. Tinha 20.000 pessoas. Eu até fui. Era um comício para disputar a hegemonia do futuro. Quando acabasse a ditadura, o PT sair por cima, pelas diretas já. Gente, 2 meses e meio depois, 25 de janeiro, o Montoro, meio louco, abriu as portas do metrô e cedeu as passagens de ônibus de graça e juntamos 400.000 pessoas na Sé. E em abril, era 1,5 milhão no Anhangabaú. Mas, gente, em janeiro, em abril, quem estava lá? Estava o Montoro, estava o Tancredo, estava o Ulisses Guimarães, estava o Brizola, estava o Arraes, estava o João Amazonas, estava o Luiz Carlos Prestes, estava o Lula, estava Fernando Henrique Cardoso. Está todo mundo. E aquilo deu confiança. Falei, pô, esse pessoal aqui está dizendo qual é o rumo, vamos que vamos. E é gozado, porque nós perdemos a votação da emenda direta já, mas perdemos ganhando. O destino da ditadura foi selado naqueles dias. Então, nós estamos defendendo que é preciso reforçar essas manifestações em comum. E a segunda medida da direção política é o problema de que as formas de despertar essa indignação popular não é só paulista. A paulista deve ser mantida, mas já foram 4 manifestações em 2 meses. Uma maravilha, é um grande ganho. Mas qual a perspectiva? Uma grande, outra pequena, como é que vai ser? Então, o problema é o seguinte: carro de som, nos terminais de ônibus, nas portas de metrô, nas portas de fábrica, fazendo comício lá de 30 minutos, mas dando um panfleto para o cara entender, ó, são 10 coisas da tua vida, ô miserável. Você está pensando nisso aqui? Caristia, o imposto de renda que você está pagando e paga mais proporcionalmente do que os grandes ricos. Como é que é? Vamos resolver esse problema. O cara leva aquilo para casa, vai discutir com os filhos, vai almoçar e tal. E você fazer um trabalho de base nas grandes concentrações urbanas. Eu? É comigo? Caramba. José Rios, o teu microfone está aberto. Pronto. Eu acho isso muito importante. As bandeiras, tem que ter mais bandeira popular. Nós estamos na Paulista pela caristia, nós estamos aqui com a panela vazia, nós estamos aqui... E não só o fora Bolsonaro, porque isso é uma fermentação. Ou se deu ou não se deu. Até o momento não se deu. Em condições de outro tipo, vai se dar. Se a gente juntar essas forças e se a gente der esse substrato mais popular às bandeiras das nossas manifestações. Então, essa última parte eu quis fazer alguns comentários provocativos, evidente, para a gente pensar um pouco o curso político e o debate que vai ser feito no Congresso, porque até novembro isso está em curso. Mas isso que a gente tem que debater. Posso estar errado, pode não... A conjuntura hoje é uma gincana. Ninguém pode dizer que tem certeza que vai acontecer, não é? Mas a gente deve se indagar positivamente. Termino aqui. Desculpa se passei do tempo.